Olá, vamos iniciar aqui o nosso primeiro encontro da disciplina Teorias do Comércio Internacional. Como é o primeiro encontro, a gente tem alguns passos, algumas fases, no sentido de passar as informações para os discentes e também preparar para que a gente possa resolver depois alguns detalhes que ainda estão faltando, como eles acessarem a nossa plataforma, né, acessarem o AVA. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encaminhando para a explicação do programa, eu vou fazer de forma muito sintética, tá? E eu vou começar fazendo isso, tá? Primeiro, colocando aqui os caminhos da. Essa aqui é a, o AVA da disciplina, tá? O ambiente virtual de aprendizado, que eu especificamente utilizo o Moodle. Tem outros professores que utilizam o Classroom. Aqui me parece que todos já utilizaram duas vezes, tá vendo? Então aqui todo mundo já tem uma prática bastante avançada no uso aqui. Mas sempre no início tem a dificuldade devido a ter aluno que tem mais de um cadastro, né? E aí ele às vezes escolhe com qual cadastro ele quer ser inscrito na aqui no AVA da disciplina. Então, aqui a apresentação, cada unidade, hoje é a parte da apresentação, e eu coloquei aqui na apresentação, né, aí dentro tem o link geral da, que nós vamos usar, né, até janeiro. Eu encaminho para os alunos, né, todo dia de aula, informando qual é o horário do nosso encontro. Pode ser 7 da noite, 7h30, 8 horas, 8h30, até 9 horas. Às vezes a gente começa, né, devido às vezes a me atrasar para organizar a aula. Eu coloquei uma parte específica aqui, tá, no fórum, onde os alunos, se tiverem alguma dúvida, alguma informação, tudo eles deixam registrado aqui, e quando eu entrar aqui eu posso responder, né? Aí, só um pouco brincando, né, que tem gente, né, que está fora da sala de aula e está vendo aqui eu falar. Porque às vezes os alunos perguntam: professor, tem aula normal hoje? Né? Aí a gente responde: não, tem uma aula doida, né, com algum transtorno mental. Tá? Mas aqui é no sentido de tirar esse tipo de dúvida, né, que é sempre as pessoas. Já tem uma atividade, né, que muitos, uns 5 ou 6 já acessaram. Olhei lá no log, né, no log da atividade, muitos já acessaram. E essa é um procedimento que eles vão estar vendo, mas quando eles acessarem, eles vão ver lá o momento que eles podem resolver ou não podem resolver. Tá bom? Então, isso está dando. Aqui tem o material da aula de hoje, e eu vou passar para o programa para a gente sair mais rápido e começar o encontro propriamente dito. Tá? Então, esse aqui é o. Eu coloquei aqui, né? Mas agora eu preciso compartilhar o programa, senão não vai dar certo aqui. Olha, fale para os alunos aí, comunique para os alunos que, para eu não ficar dando permissão aqui, que eu não estou dando permissão para eles entrarem com o e-mail institucional, por gentileza, tá bom? Só para facilitar a minha vida. Comunique aí pelos grupos de vocês, tá bom?
Então, aqui nós temos o programa, eu vou passar rapidamente o programa, que é uma coisa burocrática, né, que nós temos de fazer no início da aula, a disciplina Teoria do Comércio Internacional, ela é sempre complementada com a disciplina Economia Internacional, propriamente dita. A ementa dessas disciplinas é Fatos, Políticas e Instituições do Comércio Internacional, modelo ricardiano, modelo de fatores específicos, modelo Rex-Ohlin, modelos neoclássicos, concorrência imperfeita, economia de escala, movimentos internacionais dos fatores de produção, teoria dos instrumentos de política comercial, acordos comerciais, política comercial e desenvolvimento e políticas comerciais estratégicas dos países avançados. Tá? Toda essa ementa vai ser desenvolvida pelo livro do Paul Krugman e mais dois autores, né? Esse livro aqui de Economia Internacional, e que eu sempre que eu utilizo, né, como livro base. Né? Tem um outro livro muito importante aqui, mas como não tem disponível para os alunos, a gente não utiliza. Tá? Mas quem tiver interesse, é um livro bem que é tá quase uns 2 quilos, né? Algum dia que a gente tiver interesse com a parte, a gente passa para eles. Tá? O objetivo é compreender os fundamentos das teorias do comércio internacional, bem como a dinâmica das trocas entre os países. Tem os objetivos específicos, então, quando vocês acessarem, vocês leem. Está dividido aí em 4 unidades para dar conta dessa ementa: mercantilismo e teoria do comércio internacional, teoria neoclássica do comércio internacional, nova teoria do comércio internacional, instrumentos de política comercial, políticas e negociações comerciais. O procedimento metodológico aqui é o formato remoto, né? E que a gente combina as aulas, né? Os encontros ao vivo, é chamado de síncronas, e as atividades que a gente coloca. Todo encontro a gente deixa lá, como os que já estão dentro da sala sabem, tem uma prática muito grande. Né? Mas então, a gente coloca lá no AVA, tá vendo? Porque esse tipo de formato ele não faz sentido, tá? Se o professor não assenta o seu programa, tá? Lá no ambiente virtual. Então, previamente, o professor precisa assentar o programa lá no ambiente virtual para que os alunos possam deixar suas atividades lá. O recurso didático aqui, da parte do Google, eu só uso o e-mail e o Meet, eu não utilizo o Classroom, já falei, eu utilizo o Moodle, a maioria dos outros professores me parece que utiliza o Classroom, e algumas vezes não, também do Google eu utilizo o YouTube, porque eu deixo disponibilizado as videoaulas lá para os alunos acessarem, né? E também é o Google Docs. E tem mais outros instrumentos que às vezes eu utilizo, mas não com frequência. As avaliações desse semestre, né, vai ser concluída em lá antes do dia 10 de dezembro, e a N2, né, até o final de janeiro. Tem a bibliografia, só como eu já falei para vocês, o livro básico é o do Krugman, tá? E aqui na bibliografia complementar tem esse livro aqui do Appliard e do Field e do Steve Cobb, Economia Internacional, que é um livro muito bom, tá vendo? Mas nem para, vamos dizer assim, para digitalizar ele é bom, porque ele é feito naquele papel um pouco transparente e fica muito ilegível. Só que quem tem um programa de digitalização muito bom, aí fica. Talvez se eu tivesse, aí até ajudaria um pouco, mas não tem. Aqui o cronograma para cada uma das atividades, e a partir de em cada semana tem uma atividade, né? E as datas estão todas disponíveis aqui. É isso em relação ao programa, certo? Eu vou aqui tirar, tá legal? Agora, os alunos, né, que tiver algum comentário, alguma pergunta, que aí eu vou passando para propriamente a introdução da disciplina
e que correspondente à atividade que está lá no AVA, né, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. E está bem, tem dois capítulos muito curtinhos, né, a introdução do livro e outra introdução do assunto, mas aí eu coloquei muitas questões, são todas objetivas, e tudo que a gente falar aqui, todas as afirmações, eu acho que dificilmente não vai ter questões associadas com essa situação. Eu vou aqui compartilhar. Deixa eu ver se dá certo aqui. O computador está travando para ver se dá certo aqui. Sempre aparece na hora certa assim, essas questões. E isso vai dar certo. E, deixa eu ver se está lá no Meet esse negócio. Não, parece que está lá no Meet, tá bom? E aqui está as informações, basicamente, do que a gente está fazendo hoje, é a apresentação, introdução e uma perspectiva geral da disciplina, tá? Que é a Teoria do Comércio Internacional, curso de Ciências Econômicas, do sétimo período. O meu nome aí, acho que a maioria já sabe, tá? Acho que até falo o meu nome, né? Às vezes sem querer falar, mas às vezes precisa falar, né? É o AVA que eu utilizo no Mudo, e hoje a data é de 25 de outubro de 2021. Eu não sei nem que dia, os dias que se comemora hoje, no dia 25 de outubro. E aí a gente vai, né, agora, fazer essa discussão geral aqui da disciplina da apresentação, né? A apresentação eu considero aí que eu já fiz do programa, então vamos agora especificamente para os dois capítulos do Paul Krugman e mais os dois autores parceiros dele aqui do livro dele de Economia Internacional. Os dois parceiros do Krugman, né? Eu falo só o Krugman por quê, né? O Krugman, a pessoa não tem como dizer que ele não é um autor super popular, ele é uma pessoa jovem ainda, super popular, porque ele, além de ele ter ganho o Prêmio Nobel de Economia, ele há quase 20 anos, ele é simplesmente o colunista do New York Times, né? Talvez aqui no Brasil, era um sonho de um economista, seria trabalhar no Banco Central ou coisa parecida. Então, imagina você ser colunista de um jornal da envergadura do New York Times. Então, por isso que eu falo só o livro do Krugman, né? Mas ele tem dois outros parceiros, né? É o Maurício Obstfeld e o Mark Melitz, né? Esse livro aqui é Economia Internacional. Aqui da 10ª edição, eu olhei lá na, na Amazon, já existe a 11ª edição, mas o que está traduzido para o português é a 10ª edição. Vamos lá, ver o que são esses dois capítulos aqui, né? Primeiro, a introdução. Né? Introdução sobre o quê? É um livro Economia Internacional. Então, a introdução é sobre, tá dando, o que significa, o que trabalha, o que trata, quais as preocupações da economia internacional. E aí é interessante, né? Depois que eu falar do que ele coloca nesse capítulo, né? Assim, objetivos da aprendizagem, distinguir problemas econômicos domésticos e internacionais, explicar por que existem 7 temas recorrentes na economia internacional e discutir seu significado, diferenciar entre os aspectos monetários e administrativos da economia internacional. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque nós estamos no campo das ciências sociais, né? Aplicadas, e nós temos o seguinte, para a gente, você dizer o seguinte, dá uma ideia do que é
o ramo do conhecimento da economia, né, e de outros, né, ramos de conhecimento também, né, no campo das ciências sociais aplicadas, às vezes você tem algumas preocupações, né, porque se você vai para o manual de economia, os manuais mais ordinários, ordinários no sentido positivo, vamos dizer assim, é, positivo, não no sentido pejorativo, como às vezes a gente chama uma pessoa de ordinário, né? Mas isso a gente chama também até carinhosamente, né? Eu estou dando que essa pessoa, né, é ordinária, não no sentido pejorativo. Mas eu estou dizendo assim, que nos livros de economia, o que tem de forma ordinária a ideia do que é economia é a preocupação com a escassez. Se não houvesse escassez, significa que não teria a ciência econômica. É muito discutível essa ideia, porque você vai encontrar em muitos outros livros autores muito qualificados, gabaritados, que vai fazer toda uma discussão sobre o que é economia. E aqui nós estamos, né, vamos dar uma ideia do que é a economia internacional, né? Algo dentro, uma sub-área dentro da economia. Só para a gente ter essa um pouco demarcação, né, sobre como é que o que a gente pode dizer, né, da economia internacional? Poderia dizer aquilo que você, se você for para um dicionário, vai dizer o seguinte, né? É o estudo das interrelações entre as nações. Não é errado e, e aí está incorporando tudo o que se possa imaginar, mas diz pouca coisa, né? Então, esse percurso que nós vamos fazer aqui é no sentido de que a gente tem uma ideia mais organizada, né, do que que trata especificamente a economia internacional. Lembra aqui o primeiro ponto que ele faz referência, né, que começa fazendo uma breve introduçãozinha, dizendo o seguinte, que talvez a economia, como nós conhecemos como ciência, tenha começado pela economia internacional, já que muitos dos livros, né, que têm uma influência muito grande na economia internacional, eles são ali do século XVIII, né, como o livro do filósofo Do Equilíbrio das Negociações, né, onde teve um papel importante para explicar, né, o equilíbrio, né, da balança, né, balança de pagamento entre os países. Depois ele menciona ali o livro da Dan Smith, 1776, e onde se localiza, onde está desenvolvido a primeira teoria do comércio internacional. Depois da doutrina mercantilista vem a teoria do Adam Smith, a teoria das vantagens absolutas. Em seguida, você tem, no do século XIX, o livro do David Ricardo, que vai desenvolver a fundamentação da economia internacional, da teoria do comércio internacional, como nós a conhecemos, né? Quando vai desenvolver a teoria das vantagens comparativas ou a teoria dos custos comparativos, que vai ter várias mudanças para frente, mas essa a questão, né, de se basear na teoria das vantagens comparativas ou custos comparativos, ela se mantém, né? Inclusive para as mais ideias mais ecléticas do próprio Krugman, desenvolvida ali há 40 anos, né, ali, há 40 anos da década de 1970, início dos anos 80. E aí você tem combinado com isso, tá vendo, o fato, né, o forte debate que teve sobre, né, a política mercantil britânica no século XIX, já que era o principal país do mundo naquele momento, e eles, de certa forma, procuraram um pouco fundamentar e fazer com que as outras pessoas adotassem uma política do comércio internacional bem liberal. A mesma coisa que os Estados Unidos passaram a fazer a partir do momento que eles se tornaram uma grande potência, né? Porque os Estados Unidos sempre foram um dos países mais protecionistas do mundo, né?
quando eles necessitavam se constituir, tá, e estruturar as bases da sua economia. Né? Isso, a grande referência para isso, né, é o livro do Hamilton, tá? Do norte-americano, tá? Eu acho até que foi presidente, né, o Hamilton, mas não tenho certeza não. E que ele um pouco delineou, tá vendo, como é que deveria ser a política dos Estados Unidos ali da passagem, né, do século XIX até boa parte, quando os Estados Unidos se consolidaram como a nação mais poderosa do mundo, a nação imperialista do mundo, né, nos campos econômico, tecnológico, militar, cultural, né, e também, né, no campo cultural, que eu falo porque isso hoje é mais fácil de ver, né, porque todo mundo só gosta de assistir filme americano, só gosta de assistir séries norte-americanas, só gosta de ler livros de autores americanos. Então, isso tudo é em decorrência, né, do poderio que esse país tem no mundo. Né? Geralmente, a maioria das pessoas a maioria faz isso de uma forma meio sem perceber. Né? Também está o uso de roupas. Né? Aí ele coloca, aí que eu vou, que a questão da importação e das exportações dos Estados Unidos, né? Ah, principalmente falando que você teve períodos, né, que aumentou muito e tudo, mas que de 1960 até 1900, agora 1960 até 2012, né, você teve um aumento extraordinário, né, com exceção ali da grande crise financeira internacional de 2008, né, que fez com que tivesse um declínio muito grande tanto das exportações quanto das importações. E aí você surge logo uma questão, né? Qual, tá vendo? Um país que tem uma balança, né? Uma balança comercial favorável, exporta mais do que importa mais, isso é bom importar mais, ou é bom ter superávit, exportar mais, importar menos, ou não. Tá? E é claro, está vendo que independente da resposta, né, independente das respostas, tudo isso está vendo tem uma implicação. Né? Porque se você tem um déficit muito grande, ou seja, você exporta menos do que você importa, o país tem dificuldades financeiras, né, de pagar, de ter problemas no seu balanço de pagamentos. Da mesma forma, se você tem um superávit muito elevado, o país tem de se preocupar em como gerir, como administrar essa grande quantidade de reservas que ele acumula dentro de seu país. Né? Se ele vai comprar títulos do país da moeda forte, se ele vai comprar títulos em outro país, etc. Então, não tem vida fácil aí para essa resposta, né, se o importante é ter um bom superávit ou não. Né? Principalmente, né, quando, no momento que a pessoa estuda o balanço de pagamento, tem uma facilidade muito grande, você vai verificar como é que se entende essa situação. Então, isso a gente vai para frente, ele coloca um gráfico, né, no início do livro, mostrando aí um pouco aquilo que eu já estava conversando anteriormente, né? Onde exportações e importações como percentagem da renda nacional dos Estados Unidos, né, de 1969 a 2015. E aí, o que acontece? Você tem tanto as exportações como as importações num processo de crescimento contínuo. Significa que cada vez mais os Estados Unidos vai tendo um percentual muito grande, grande não, um percentual cada vez mais elevado, né, do seu PIB, do comércio internacional. E aí tem esse gráfico aí, ele é suficiente para a gente passar uma semana, 2 semanas só falando sobre ele. Né? Por quê? Primeira observação que eu já fiz, tá vendo? Anteriormente, que ali em 2009, né? Logo no momento subsequente da crise de 2008, você teve um baque aqui em 2009, né? Tanto das exportações como das importações. Mas aí tem uma coisa que merece muito, tá vendo? Ser visto e não ser esquecido, porque o desconhecimento dessa informação não, ou seja, ele enfraquece muito, né, as bases para que as pessoas possam entender o mundo de hoje. Qual é o problema? Qual é o problema não, né?
qual é a informação que tem esse gráfico? Que quando começa ali em 1960, a linha azul está por cima da linha vermelha. Ou seja, você tem, os Estados Unidos exportam, em termos de valor, exportam mais do que importam. E isso, né, faz com que, a partir de um determinado momento, você vai tendo uma tendência contrária, até que ali, na passagem dos anos de 1980, na passagem dos anos de 1980, você tem o inverso. Né? Essa informação aí não dá para a gente desenvolver aqui, mas tá vendo, ela é suficiente para que a gente possa discutir o entendimento de como é o mundo econômico global de hoje, só a partir dessa inversão de perspectiva dos Estados Unidos ter deixado de exportar mais em comparação com as importações. Né? Passou a importar mais e passou a importar menos. Então, passou de uma situação de superávit comercial na balança comercial para uma situação de déficit. E aí, alguém já vai. Antes de fazer essa mudança de trajetória, já é fácil de dizer o seguinte: tá? Como é que você pagava, né, as suas despesas, as suas importações, mediante a receita das exportações, porque exportava mais do que importava. E depois, tá vendo, quando começa a importar mais do que exporta, como é que fecha essa conta? É uma informação importante, porque na realidade, né, eu vou fazer uma coisa, não destoando aqui, né, tipo um parênteses, né, os Estados Unidos, a partir do momento que ele fez isso, tá, ele passou a viver com os chamados déficit gêmeos, né, que o déficit das contas externas né, da, com o déficit o déficit do governo. Então, a partir da década de 80 para cá, os Estados Unidos, isso também passou a ser um motivo de discussão muito grande. Então, os Estados Unidos conviver com déficit gêmeo. Dito isso, vamos seguindo, mas aí está só mostrando, né, o quanto a economia dos Estados Unidos passou, né, a ter uma participação maior no comércio internacional. Seguindo isso, você tem logo em seguida o quê? Né? Você tem em seguida um outro gráfico que vai dizer assim, exportações versus importações. Né? Aí você tem o quê? A média das exportações e importações em percentagem da renda nacional em 2010. De quem? Tá? De um conjunto de países. Aqui. Quais são os países? Estados Unidos, Canadá, México, Alemanha, Coreia do Sul e Bélgica. O que está mostrando aí? Mostrando, tá, o grau de abertura do país em relação ao exterior. A gente verifica que os Estados Unidos é um país poderosíssimo, né? Mas podendo não tem uma participação do PIB no comércio global, tá vendo? Ou no seu PIB interno, da mesma magnitude que a Bélgica, né? Que tem quase 100%, tá do seu PIB, quase 100%, né? Da, da média das importações e exportações, né? Compõe o seu PIB. E aí vem até a questão, tá vendo que, às vezes, né, as pessoas que estão se preparando para fazer grandes testes, né, da área de economia, da ANPEC, para entrar no mestrado, né, é muito pouco, né, as pessoas que saem daqui do ARCA dificilmente faz esse teste. Né, mas também, quem vai fazer, tá vendo, geralmente tem uma questão assim. Tá vendo, é possível que, tá vendo, o país tenha um valor do seu comércio exterior, de importações e exportações maior do que o seu PIB? É possível ou não? Logicamente é. Tá? E aí, tá dando, tem toda uma discussão, mas eu poderia ser, né, um pouco raso aqui e dizer o seguinte: né, o país pode, não sei se é o caso específico da Bélgica, né, mas o país pode importar os produtos pelo determinado valor, acrescentar valor agregado inteiramente e exportar, e isso, pela lógica, possibilita que o volume de comércio exterior, né, do valor do comércio exterior do país, possa ser superior ao PIB. Tá? Só para, se vocês tiverem uma questão dessa intuitiva,
em algum concurso que vocês vão fazer, já fique sabendo que é possível, né, o comércio exterior, a participação do país, né, a participação do país, do valor do comércio exterior, exportações mais importações, ser superior ao PIB do país. Mas aqui o que chama a atenção é que os Estados Unidos também têm uma participação, né, do comércio exterior do seu PIB muito menor do que do Canadá, do México, da Alemanha, da Coreia do Sul e da Bélgica. E vários outros países. Tá vendo? Aqui não está nem citado um dos tradicionais países, né, que tem uma das maiores participações, né, do seu comércio exterior no PIB, que é a Holanda. De que trata a economia internacional? Eu já falei que tem aquela um pouco de explicação meio estranha, né, nos manuais de economia, de que a economia trata da escassez. Se não existisse escassez, você não teria a ciência econômica. Agora nós estamos aqui começando para dar uma ideia, né, do que é economia internacional, para além daquela definição clássica e reduzida de que a economia internacional estuda a inter-relação entre as nações. E aí diz pouca coisa, né, porque é óbvio que vai estudar a inter-relação entre as nações. Mas aqui o Krugman vai dizer o seguinte, né, como é que eu posso entender a economia internacional? Ele vai utilizar uma forma bem, entendendo, específica para dizer o seguinte. Eu vou dizer, tentando mostrar quais são as preocupações que, quando alguém está falando de economia internacional, essas preocupações estão envolvidas. Dizendo isso, já dá uma ideia muito boa do que é a economia internacional. Aí ele diz, o assunto, né, central da economia internacional consiste de aspectos relevantes de aspectos levantados pelos problemas especiais da interação econômica entre Estados soberanos, né? A inter-relação entre as nações. Aí ele coloca, né, 7 temas, né, são recorrentes. Os 7 temas são recorrentes. E eu vou, né, só um pouco comentar um por um, né, pelo fato de eu ter colocado a atividade lá para vocês, né, para vocês realizarem. Então, são 7 temas, né? Ganhos decorrentes do comércio, padrões de comércio, protecionismo, equilíbrio dos pagamentos, determinação da taxa de câmbio, coordenação da política internacional e mercado de capitais internacional. É interessante aí, né, porque geralmente, quando fala a economia internacional, se a gente for para aquilo que a gente um pouco vê na mídia convencional, é a questão do balanço de pagamentos. E do balanço de pagamento, especificamente a balança comercial. A gente vê muitas vezes outra coisa, né, que é chamada questão dos mercados. Né? Os mercados não gostaram de uma determinada declaração do ministro da Economia, não gostaram da declaração do presidente, os mercados não gostaram de uma medida que foi aprovada no Congresso. Né? Isso é outra coisa que sempre aparece muito na mídia convencional, que também aparece aqui dentro desses 7 temas. Mas é bom se a gente, né, conseguisse um pouco já dar conta, tá vendo? Não necessariamente lembrar os sets, né, mas lembrar uma quantidade que é suficiente, né, que dê conta, né, do conjunto da economia internacional. Porque muitos deles você pode agrupar, né? Porque aqui está bem organizado, bem dividido, etc. Né? Ganhos do comércio, padrões, protecionismo, equilíbrio dos pagamentos, determinação da taxa de câmbio, coordenação da política internacional e mercado de capitais. Então, ah, só para um pouco, né, para registrar a preocupação do autor, que ele vai dizer o seguinte: cada um desses temas, que são preocupações da economia internacional, eles estão, distribuídos dentro do manual. Tá? Tem o primeiro tema, o segundo tema, etc. E quando ele vai fazendo a exposição, ele vai dizendo: tema tal, capítulo X, do capítulo X ao capítulo Y, né? Outro tema, tá dando da parte tal. Então, isso, tá dando já é bom porque a gente vai tendo uma compreensão em conjunto. Então, vou falar aqui um pouco rapidamente.
tá? Cada um desses itens para que a gente tenha uma ideia sobre, né, a, essa forma, né, do Krugman e os seus colegas, né, apresentarem a economia internacional. Aqui, primeiro, ganhos de comércio, né, ganhos da negociação, né, ganhos de comércio. E aí é interessante por quê? Porque essa questão dos ganhos do comércio é dizer o seguinte: o, as teorias, né, de economia internacional, elas sempre estão fazendo com que se busque justificar que é importante os países abrir os mercados, é importante para os países reduzir as suas barreiras comerciais. E isso é uma prática que você vai encontrar em todos os manuais de economia internacional. E a forma mais forte que eles encontram para justificar essa ideia é dizer sempre que estabelecer o comércio com os outros países é benéfico para os países. E benéfico tanto para o país, tá, que está querendo comercializar com o outro, como para o outro país propriamente dito. Né? Dizendo de outra maneira, tá vendo? É como se a gente pegasse aquela discussão para quem gosta mais da área de desenvolvimento como eu, dizer o seguinte, né? Um país que tem uma economia muito fragilizada, que não tem uma economia bem estabelecida, etc., faz sentido para ele estabelecer comércio com um país desenvolvido, forte tecnologicamente, etc., isso causa uma discussão que não tem consenso, né? Porque, de um lado, alguém pode dizer, né, do campo do país que não é desenvolvido, né, de dizer que, tá vendo, o país que não é desenvolvido não vai ter a possibilidade de criar uma política para se desenvolver economicamente, né? Ele vai sempre comprar dos países que têm um desenvolvimento tecnológico e econômico, né? Porque ele não tem o que vender de forma competitiva para os outros países. Quem está quem tá nos países desenvolvidos vai dizer o seguinte, que que não é legal você estabelecer comércio com os países mais frágeis, porque isso vai fazer com que você pressione o salário dos trabalhadores dos países desenvolvidos, que é maior. À medida que você vai estabelecer comércio, com os outros países, você pode fazer com que, já que o salário dos trabalhadores do outro país é menor, vai pressionar o salário maior dos trabalhadores dos países desenvolvidos. O que é que eu estou dizendo com isso? Né? Que nunca é uma coisa tranquila, essa questão de que está nos manuais e dizer sempre que os países estabelecendo comércio sempre tem benefícios, sempre tem ganho do comércio. Tem uma discussão, né, muito longa, mas nos manuais sempre tem isso. E qualquer comércio traz benefícios. Quando os países vendem mercadorias e serviços uns para os outros, essa troca é quase sempre benéfica para ambos os lados. A gente vai ver isso lá nas teorias, né? Mas isso uma, uma afirmação estilizada, né, que serve para quase tudo. Né? Qualquer comércio é melhor do que nenhum comércio. Os benefícios do comércio internacional não estão limitados apenas ao comércio de bens tangíveis. Né? É claro, né, porque o comércio entre os países, né, ele não se dá apenas entre minério de ferro, não se dá apenas entre suco de laranja, com suco de laranja, com soja, etc. Ele se dá também por bens intangíveis, como serviços, como tecnologias, etc., né, que faz parte dos componentes, né, de compra e venda dos países, bem como, com a compra e venda de moedas internacionais. A migração internacional e os empréstimos internacionais também são formas de negociação mutuamente benéficas. Né? Que aí, é, quando você fala da migração, se você tem um exemplo aqui em cima nosso, está vendo que foi uma coisa tão batida e debatida no último mês, né, que é aquele problema lá do Reino Unido, né,
especificamente da Inglaterra, aquele problema do abastecimento de combustíveis, né? Quando você via ali nas cidades, né, da Inglaterra, aquelas filas quilométricas nos postos para abastecer, e que os postos não poderiam, não tinham como ser abastecidos porque você não tinha motoristas para os caminhões, né? Foi utilizado em algum momento a tropa, né, dos militares para poder transportar os combustíveis. E aí está nessa questão, né, da questão da migração internacional, que também serve um pouco para equalizar alguns dos problemas, né, que os países têm em sua economia. No nosso caso aqui, já, a gente pode caber ao contrário, né? O país um pouco está precisando exportar trabalhadores, porque nós temos em torno de 14 milhões de pessoas desempregadas pelo conceito de desemprego, mais quase 6 milhões, né, sem trabalho pelo conceito de desalentados. Então, você tem em torno de mais de 20 milhões de pessoas que não estão trabalhando, né? Pessoas que não estão trabalhando. Um número próximo desse, né, que é outra coisa, próximo de 20 milhões de pessoas que estão passando fome, que estão vivendo de doações e de catando lixo nas ruas, né, como nós vimos, né, naquele vídeo que circulou aí, ali no Nordeste, eu não sei se era em Fortaleza ou era em Recife, as pessoas atacando que nem bichos loucos, né, que nem urubus, os sacos, o caminhão de lixo e tirando coisas de dentro do caminhão de lixo e comendo. Né? Aqui, né, sobre essa questão da migração, poderia ser tratado de outra forma. Mas sobre essa questão, né, dos empréstimos internacionais, aí, é claro, é uma coisa mais comum, né, de tantos os países desenvolvidos, tanto porque você estuda isso por dentro do balanço de pagamento. As trocas internacionais de bens de risco, como títulos e ações, podem beneficiar todos os países ao permitir que cada nação diversifique sua riqueza e reduza a variabilidade da sua renda, né? Já que o desenvolvimento, né, do mercado de capitais ele é importante, né, para a própria forma do país conceder crédito para as empresas. É claro que estou dizendo isso de uma maneira mais formal, porque nós estamos numa época, né, de financiarização, né, da economia e essa questão, né, produtiva ela acontece de forma muito acessória, né, de forma muito pequena em comparado com o poderio da economia financeira. Então, agora nós vamos para o outro item. Tá, né? O primeiro foi a respeito de ganhos do comércio, o segundo, padrões de comércio. Padrões de comércio, eu poderia dizer assim, tá vendo? Quando você fala, qual é o padrão de comércio, tá vendo, do Brasil? O padrão de comércio do Brasil tem essas características porque ele exporta esse tipo de produto e importa esse tipo de produto. E aí você tem uma discussão bem grande, né? Para isso, porque você vai desde as questões mais simples de entender, né? Por que a Arábia Saudita exporta petróleo? Porque aí exporta petróleo porque é uma questão natural, né? Lá tem muitas, né, jazidas, né, tem poços de petróleo, etc. Agora já não tão simples, né? Dizer o seguinte, por que o Japão exporta muitos automóveis, né? Por que os Estados Unidos exportam muito determinado tipo de produto, etc. Tá? Então, esse não é. Você passa das questões mais fáceis de entender, né? Até daquelas quando você tem, né? Você dispõe de um cabedal mais de entendimento, né? Tanto teórico como prático, né? Isso, quando a gente fala de prático aí, a gente está falando das pessoas que trabalham no Ministério do Desenvolvimento Econômico e trabalham do Ministério das Relações Exteriores, que são as pessoas que trabalham mais com essa questão das negociações internacionais. Sabe? Além disso, você tem o pessoal de dentro das universidades. Aqui, em todas as grandes universidades, você tem gente muito qualificada e gabaritadas, né, dentro, né, lá da Fundação Getúlio Vargas, você tinha uma professora, né, acho que até está aposentada e tudo, mas que é uma das principais autoridades do Brasil, que é a professora Vera Trost. Eu não sei como é que pronuncia, porque é impossível a gente saber soletrar
o segundo nome da professora. Né? Então, aí, lá na USP você vai encontrar muita gente, etc. Aí, em todas essas grandes universidades você tem pessoas muito qualificadas, requintadas dentro dessa questão, né? De vai saber, né? Um pouco explicar por que que um país exporta petróleo, por que que outro exporta carne, por que que etc., que é mais fácil de explicar, só que a produção de petróleo, de automóvel do Japão, lá você não tem uma explicação óbvia para explicar isso, né? E por que que o Japão não exporta avião, né? Os Estados Unidos exportam avião, o Canadá exporta avião, os Estados Unidos tem uma empresa muito conhecida, produtora de avião, o Canadá tem uma empresa muito conhecida produtora de avião, né? Os Estados Unidos a Boeing, o Canadá tem a Bombardier, a Europa, né? Lá na França tem a Airbus, né? da, da, lá na Europa, e aqui no Brasil tem uma empresa também que pegou um tombo muito grande, né? Entregaram para a Boeing, né? E a Boeing devolveu depois, que é a nossa Embraer. Tá? Então, por que que o Japão não exporta avião? Não é tão fácil de entender assim intuitivamente. Já que dizer que porque a Arábia Saudita exporta petróleo é mais fácil dizer, mas dizer por que que o Japão não exporta avião não é tão simples fazer essa afirmação. Alguns aspectos do padrão de comércio são fáceis de serem entendidos, né, que era isso que eu estava comentando. O clima e recursos explico com clareza por que o Brasil exporta café, ali, né, no ciclo do café, que o entendimento do ciclo do café no Brasil ele é indispensável para a gente entender até o processo de industrialização. Né? Ninguém entende a industrialização brasileira sem entender a economia do café, e até no momento que começaram a produzir café ali lá na Ásia, propriamente dita. Né? E a Arábia Saudita exporta petróleo. Contudo, a maior parte do padrão de comércio é muito sutil. Eu falei a questão do Japão com avião ou coisa parecida. Né? Porque o Japão exporta automóveis, enquanto que os Estados Unidos exportam aviões. Uma das explicações mais frequentes liga padrões de comércio a uma interação entre os suprimentos relativos de fontes nacionais, né? Como no caso das questões naturais, porque que a Arábia Saudita exporta petróleo, porque tem as fontes naturais. Dito isso, estou vendo a questão do padrão de comércio, e aí toda a discussão, estou vendo do Brasil, vamos dizer assim, tem aquelas afirmações mais diretas, o Brasil cada vez mais está reprimarizando o seu padrão de comércio, porque cada vez mais só exporta produtos, né, da área agrícola e produtos minerais. Então, um pouco aprofundando ainda mais, né, a sua condição de país, tá vendo, não tão robusto para ter influência na economia mundial. Embora a gente sabe que, economicamente, o Brasil é muito importante, dado que é uma das mais importantes economias do mundo, ali entre a 11ª, 12ª, 13ª, né? Mas isso está dando, quando olho para a forma, para o padrão de comércio do país, aí já vem a redução dessa questão. Quanto ao comércio, tá vendo? Se o país, né, pode, aí eu vou um pouco passar mais rápido aqui, quanto de comércio, vendo se o país tem um determinado, exporta mais, exporta menos, está vendo se ele tem que exportar mais do que importar menos, e o que ele deve fazer para isso. Né? Então, isso é uma discussão, está vendo que ela não é tão, vamos dizer assim, simples, né? Mas vamos tentar verificar aqui. Né? O debate sobre quanto comércio deve ser levou uma nova, né? é, levou a uma nova orientação nos anos 1990. Né? Na primeira metade dos anos 90, foram negociados vários acordos importantes de livre comércio, né? Ou seja, à medida que o tempo foi passando, cada vez mais foram tendo acordos, discussões no sentido de fazer com que os países cada vez mais abrissem as suas fronteiras para participar mais ativamente do comércio internacional. Desde aquela época, contudo, o movimento político internacional
opondo-se à globalização, obteve muitas adesões. Então, principalmente ali na década de 1990, todo mundo pensava que as fronteiras, tá vendo? Os entraves das fronteiras dos países iriam acabar, né? Já que muito em função da criação da Organização Mundial do Comércio ali em 1994, né, e começou a funcionar em 1995. Só que quando chegou, dando ali, em esse processo ia, tá vendo, de uma forma tão intensa, tá, que começou a preocupar alguns movimentos sociais, e aí foi, tá vendo, criado alguns documentos para ser aprovado nesse processo para os países assinarem acordos, que tiraria a soberania completa dos países, né, ao ponto de que se uma empresa tivesse prejuízo em um determinado país, ela poderia entrar, tá vendo, com uma reclamação e alegar que o prejuízo dela foi culpa do país onde ela está hospedada, então o país teria de indenizar aquela empresa. Tá? E aí isso aí teve uma reação, tá, dos movimentos, e essa reação, né, um pouco sintetizada nos conflitos que tiveram, né, uma batalha, né, de rua lá na cidade de Seattle, quando teve uma reunião da OMC em 2001, quando não cuidaram bem da segurança, e os movimentos das sociais chegaram lá e fizeram a maior, tá dando manifestação, onde, né, teve uma quebradeira muito grande com a polícia lá da cidade de Seattle, lá nos Estados Unidos. É claro que isso, né, não fez com que reduzisse, né, o processo, né, de globalização. A análise econômica pode ajudar a dar sentido às regras da política do comércio internacional, mostrando quem se beneficia e quem perde com as ações governamentais. Então, essa questão, né, de quanto comércio é no sentido de uns ficam lutando para que todas as barreiras sejam eliminadas e outros ficam, tá dando, no sentido de fazer uma gradação, tá vendo? No sentido de não permitir que essas fronteiras sejam completamente, né, eliminadas, porque isso pode trazer prejuízos aos países, né? Principalmente porque, tá vendo? A gente viu, tá vendo, no início, que o comércio sempre traz benefício, mas, tá vendo, tem um capítulo específico no livro que vai mostrar que você tem um problema de, de, de desigualdade de renda, à medida que, quando você estabelece o comércio, um país estabelece o comércio com outro, alguns segmentos, tá vendo, de um país pode sair perdendo. Então, não é uma coisa tão pacífica nesse sentido. Segundo ponto, né, do balanço de pagamentos, né, o balanço de pagamento é mais entendido. O que é o balanço de pagamento? É o registro, né, de todas as transações econômicas entre residentes e não residentes. Tá? E eu vou ler o que está aqui no slide, estudando, e eu vou passar mais rápido, porque aqui é a forma mais fácil de entender que essa, né, é uma das preocupações da economia internacional. O balanço de pagamento do país deve ser colocado no contexto de uma análise econômica para compreendermos o que significa. Ele surge em uma variedade de conexões específicas, ao discutir investimento direto externo pelas corporações multinacionais, ao relatar transações internacionais para uma contabilidade da renda nacional, ao discutir virtualmente cada aspecto da política monetária internacional. Então, é, é, em termos, né, técnicos, ele resiste, né, às transações entre dois países, que se dá entre residentes e não residentes, mas principalmente daquilo que afeta mais as contas externas, tá? Como a entrada e saída de capitais, né? Como também a questão, né, da Organização Monetária Internacional e essa questão dos investimentos externos diretos, né? Se é melhor o país receber investimentos de fora em forma de investimento produtivo para ir produzir alguma coisa, ou se recebe no formato de capitais, na compra de títulos do governo, etc. Quarta preocupação, determinação da taxa de câmbio. Então, isso é um tema muito complicado, porque eu poderia dizer assim, tá vendo? Todos os brasileiros estão um pouco, vamos dizer assim, vivendo, né, um pouco as angústias, né, em decorrência da taxa de câmbio, em relação ao preço dos combustíveis, né,
da classe média, referente a quem abastece os carros, e os dentro, né, dos 20 milhões de pessoas que está passando fome, que não que vive de doações e vive, né, atacando que nem animais selvagens caminhões de lixo, né, essa questão do bujão de gás, né, porque saiu uma reportagem, né, nos últimos 3 ou 4 meses, onde as pessoas estão mudaram radicalmente, né, do uso do gás para o uso da lenha. Então, isso muito em função falando da taxa de câmbio, né, porque o preço, né, dos combustíveis, ele, como está atrelado atualmente às oscilações, né, da paridade do preço das importações, né, na PPI, significa que a taxa de câmbio tem uma influência decisiva aí. Né? Além disso, tem a questão, né, dos escândalos aí, né, do Pandora Papers, né, onde você teve, foi detectado que tem autoridades, né, brasileiras que tinham dinheiro, que tinham os recursos nos paraísos fiscais, e parte desses recursos, eles têm uma valorização em decorrência, né, da variação cambial, né, o presidente do Banco Central e o ministro da Economia. Né? Então, ou seja, por si só, né, verifica o quanto tem um peso muito grande a taxa de câmbio. Quinto, coordenação da política internacional. Em uma economia mundial integrada, aqui eu vou sintetizar logo, né, essa questão da coordenação da política internacional, é que você tem uma economia, em tendo uma economia muito globalizada, né, aí eu não quero entrar nem nessa discussão, né, no texto lá está colocado, quando foi que o mundo foi mais globalizado ou menos globalizado. Né? Primeiro você teve aquela leva até 1914, antes da Primeira Guerra Mundial, depois tá vendo, você teve um longo período tá vendo, onde a economia só passou a ser mais globalizada da forma que era antes da Primeira Guerra Mundial, nos anos de 1970. Né? Então, do 1970 começou novamente uma grande onda, né, do processo de globalização, e aí, mas ao mesmo tempo você tem de combinar, tá vendo, a institucionalidade soberana de cada país, de adotar suas políticas econômicas, mas ao mesmo tempo também tem de ter a preocupação com os movimentos internacionais de capitais, né, os movimentos internacionais de bens e serviços. Como é que você pode compatibilizar isso? Às vezes o país assume algum acordo, tá? Mas esse acordo não tem como ser, às vezes, cumprido, porque há uma divergência sobre aquilo que acontece no mundo interno do país e aquelas negociações que acontecem no mundo global, nas organizações multilaterais. Tá? Mesmo quando, né, os países têm metas similares, eles podem sofrer perdas, né, se falharem na coordenação de suas políticas. Né? Então, pode ter um acordo, né, geral nas organizações multilaterais, mas só que internamente não tem como concatenar, tá vendo, colocar de uma forma sincronizada, tá, as políticas internas de cada país, tá, para um pouco atingir aqueles objetivos do acordo internacional. Tentativas para formular princípios para a coordenação macroeconômica internacional, dado das décadas de 1980 e 90, e permanecem controversas até hoje, né? Principalmente quando a gente for ver, né, o processo de existência, né, o processo, não, o período de existência do GATT, Acordo Geral de Tarifas, né, e Comércio, que vigorou de 1947 até 1994, e que a última rodada de negociações, né, de 1986 até 1994, que é chamada Rodada do Uruguai, teve como consequência o fim do GATT e a criação da Organização Mundial do Comércio. Esse processo, né, esse processo faz com que fortaleça, aumente, né, esses acordos de coordenação internacional, mas é muito controverso como, ao ponto, né, de ter conflitos nas organizações. Né? Tentativas de coordenação macroeconômica internacional estão envolvendo com frequência, né, crescente no mundo real. Eu vou tomar aqui um suco, tá dando? Se alguém desejar, é só pedir. Aqui está à disposição.
Então, vamos para o próximo item, mercado de capitais internacional. Esse aí é um item, né, mais é, que tem um conjunto de especialistas mais reduzido, mas economistas mais sofisticados, vamos dizer assim, mais intelectualmente mais avançados. Porque essa parte de mercado de capitais, estudo de dinheiro, não é um tema fácil. Não é um tema fácil. E aí, você tem o processo de liberalização do sistema bancário, você tem o processo de liberalização das contas de capitais de cada país, e isso exige muito, né, um esforço de como administrar isso, né, entre os países em nível internacional. Em qualquer economia sofisticada, existe um extenso mercado de capitais, um conjunto de rearranjos pelos quais indivíduos e empresas trocam dinheiro por promessa de pagamento no futuro, no sentido de compra de títulos, etc., né, que podem ser resgatados no futuro. Hoje a China está direcionando seus ganhos em exportações para um leque de ativos estrangeiros, ou seja, né, quando eu falei lá no início, é melhor o país exportar mais ou exportar menos, ou seja, ter superávit do déficit, significa se o país acumula um grande superávit, ele tende a administrar isso. Né? E a China tem uma quantidade imensa de reservas internacionais, e aí ela, tá vendo, faz muitos, a China, meu país, a China aplica muito essas reservas, né, em outros países, né, em título dos Estados Unidos, etc. Porque quanto mais o país fica, como o dinheiro não é do país, você acumular muita reserva é bom, porque você evita, você inibe o processo de especulação contra a moeda local. Mas você tem um gasto, né, para manter uma quantidade grande de reserva. No caso do Brasil especificamente, quando o Plano Real quebrou em 1998, o Brasil tinha uma quantidade muito baixa de reservas. Esse foi um daqueles motivos onde o governo brasileiro foi obrigado, tá vendo? Naquele momento que teve uma fuga imensa de capitais, ele foi obrigado a elevar a taxa de juros, né, ali de cerca ali de 8 ou 9% da taxa de juros para 40%. Tá? E quando naquele momento que o plano real quebrou. Hoje não, né? O Brasil tem uma quantidade razoável de, de reservas, né, e que é um dos motivos um pouco que inibe o processo de especulação contra o real. Os mercados de capitais internacionais diferem de maneiras importantes dos mercados de capitais domésticos, né, por razões óbvias, né, porque se tem uma fuga imediata, né, de capitais, isso faz com que o país possa ter dificuldades, né, depois de honrar os seus compromissos. Eles devem seguir regulamentações especiais que muitos países impõem ao investimento estrangeiro. Eles também oferecem, algumas vezes, oportunidades para a liberalização de regulamentações impostas aos mercados internos. Claro que um dos pontos de partida para fazer essa discussão é a questão da abertura da conta de capital dos países, e isso cria toda uma polêmica, mais especificamente essa questão ligada com os bancos, né, internos. Tem os acordos de Basileia, né? Não vamos pensar que é Brasileia aqui, né? Próximo de nós, né? Basileia, onde você tem o acordo 1, o acordo 2 e o acordo 3, que são fundamentais para a gente entender hoje, tá vendo, essa questão de como é que os bancos, né, são administrados numa situação na qual não tem, os países não têm muitos instrumentos de reter moeda, de reter investimentos estrangeiros dentro do país. Quando você tinha ali até a década de 1970, porque o país poderia não permitir que capitais saísse a hora que quisesse. Hoje em dia, não, com a abertura da conta de capital, o capital chega e sai a hora que quer. Isso ele torna muito temeroso, tá vendo, a administração da economia nessa situação. E aqui, finalizando, né, ele vai, só para. Aqui eu vou voltar rapidamente aqui, né, ele vai dar essa ideia da economia internacional, né, dizendo o seguinte, tá vendo? As preocupações da economia internacional, para além, né, da sintetização, né, de que trata dos problemas da interação
econômica entre os Estados-nação, a inter-relação entre os países, né? A economia internacional, qualquer coisa que você esteja falando, você está falando sobre ganhos de comércio, padrões de comércio, protecionismo, equilíbrio de pagamento, determinação da taxa de câmbio, coordenação da política internacional e mercado de câmbio de capitais internacional. Isso. E no final, ele faz uma coisa meio provocativa de dizer o seguinte, né? Ah, eu disse tudo aquilo, né? Aí você pode um pouco apertar isso aí, tá vendo? Não ser tão frouxo, tá vendo? De dizer dessa maneira e não dizer isso mais organizado para as pessoas, né? E o seguinte, ó, a economia internacional, ela tem duas preocupações básicas, é o comércio, né, de bens e serviços, e a parte monetária. Seria outra forma de você dizer que a economia internacional trata disso. Mas aí é muito, um pouco complicado, porque isso aí você está falando de tudo, né? Análise do comércio internacional enfoca primariamente as transações reais da economia internacional. A análise monetária internacional enfoca a face monetária da economia internacional. No mundo real, não existe uma linha divisória simples entre os problemas comerciais e os problemas monetários. É óbvio, né? Porque a própria forma de você exportar mais ou importar mais, ou seja, as questões, né, de bens e serviços, tá? Isso, né, tem uma conexão muito grande com a questão monetária. Né? Se você exportar mais do que importa e for numa grande dimensão como a China, você vai ter um superávit muito grande e vai ter de saber lidar com isso. Se você exporta menos, muito menos do que você importa, é claro que você vai ter um déficit muito grande e vai ter um problema monetário. A maioria do comércio internacional envolve transações monetárias, embora muitos eventos monetários tenham consequências importantes para o comércio. Feito isso, vamos para o outro seguinte capítulo pequenininho, que é o comércio mundial, uma perspectiva geral, uma visão geral. Se alguém até puder falar aí para permitir eu fazer esse intervalo aqui, tomar mais um gole de suco, até bom. Tá? Que aí ocupa o espaço aí. Vamos seguir, né, cara? Comércio mundial, uma visão geral. E aqui é interessante, tá vendo? Porque aqui ele não está mais explicando o, a disciplina economia internacional. Ele está falando, propriamente dito, tá? Da interação econômica entre os países. Seja a interação, né, entre bens, seja a interação entre os serviços. Então, o que é que ele vai tratar aqui? Né? Vai descrever como o valor do comércio entre dois países depende do tamanho de sua economia e explicar as razões para essa relação. Discutir como a distância e as fronteiras reduzem o comércio. Descrever como a parcela da produção internacional que é negociada tem flutuado ao longo do tempo e por que há duas eras da globalização. Explicar como o mix de produtos e serviços que são comercializados internacionalmente mudou ao longo do tempo. O que eu poderia dizer aqui, um pouco sem falar dos últimos dois temas, é dizer o seguinte: ele está querendo, vai fazer um esforço aqui de que as pessoas entendam o seguinte: verificar a magnitude do comércio entre o Brasil e a Argentina, a magnitude do comércio entre o Brasil e a França, a magnitude do comércio entre a França e a Alemanha. Você verificar esses números e entender, a partir de uma estruturas teórica, né, padrão, de por que, que tem valores diferentes, né, por que, que os países comercializam em magnitudes diferentes, né, entre si.
É uma situação óbvia, né? Situação óbvia, mas o que ele vai tentar fazer aqui, principalmente no início, né, dessa discussão, é tentar esse entendimento, de verificar, o comércio entre os Estados Unidos e o México é muito maior do que os Estados Unidos e o Brasil. Qual é a explicação para isso? Tá? Aí vamos verificar aqui. Aí ele coloca aqui, né, já que a preocupação é essa, ele começa mostrando, né, com quem os Estados Unidos comercializa mais, né? Comércio total dos Estados Unidos com os principais parceiros em 2012. Né? Então, primeiro ponto, né? Primeiro ponto, qual é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos? Né? Tá, tá nítido aí, né? Para vocês que estão verificando mesmo no celular? Sim, professor. Legal. Então, vamos iniciar esse percurso, né, para entender a explicação que ele quer nos deixar aqui. O principal parceiro comercial é o Canadá, depois a China, depois o México, depois o Japão, a Alemanha, Reino Unido, Coreia do Sul, Brasil, Arábia Saudita, França, Taiwan, Países Baixos, né, só para ficar com a questão dos Países Baixos que eu tinha falado, né, que a Holanda é um país que sempre que se fala em comércio internacional, ela se destaca porque a participação no comércio internacional da Holanda é quase 100% do seu PIB. A Índia, a Venezuela e a Itália. Tá? A figura mostra, né, o valor total do comércio de mercadorias, exportações mais importações, entre os Estados Unidos e os seus 15 parceiros comerciais. Aqui, tá vendo? Já bastaria, tá vendo? Olhando isso aqui, se nós já estivéssemos a explicação, a dizer por que, que um país, tá vendo, comercializa mais do que o outro, só verificando aqui. Né? Mas o objetivo aqui, ele coloca os dados primeiros para um pouco problematizar a situação. Tá? E aí, se for possível, até volto aqui para ficar um pouco, né, para ficar um pouco lembrado para vocês, né, quais os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, né? Canadá, China e México, Japão e Alemanha e Reino Unido. Tá bom? O tamanho é importante. Aqui vai a explicação, a teoria, né, que explica, né, quando a gente vê um número, né, do comércio exterior de um país em relação ao outro, dizer, tem aquele valor, né, explicado por essa teoria, é devido isso, isso e isso. Tá bom? Então, três dos 15 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos são nações europeias, né? Alemanha, Reino Unido e França. Né? É, então, ele vai colocar, né? Coloca lá uma tabela para mostrar isso. Tá. Então, ele não tá vendo aquela tabela de quais são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Está falando assim, e o seguinte, lá na Europa, né? Lá na Europa, tanto na Europa continental, quanto incluindo a Europa lá com a ilha da Grã-Bretanha, tanto a Europa em seu conjunto, os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos lá são Alemanha, Reino Unido e França. E ele coloca isso justamente para apresentar a teoria, né, que explica o comércio também entre os países. Por que os Estados Unidos negociam mais intensamente com esses três países europeus do que com os outros? A resposta é que essas são as três maiores economias europeias. Tudo bem, são as três principais economias europeias, mas não mencionei, tá vendo qual é o nome da teoria ainda. Tá, mas a resposta é essa. Tá, mas vamos ver. Isso é organizado. Quer dizer que o nome da teoria está no slide, né? Mas lá no título. Né? Eles têm os maiores valores do PIB. Né? Então, assim, no início do slide está dizendo assim, o tamanho importa, importa e que faz essa explicação é uma teoria chamada de o modelo da gravidade. Vamos ver aqui como é que é explicado, né? A partir do modelo de gravidade. Aqui eu coloquei, né, mais um gráfico, né, que ele vai mostrar aqui, tá vendo, os principais parceiros comerciais, né, dos Estados Unidos lá na Europa, tá? Colocando aqui o PIB.
como percentagem do PIB, né? O PIB está embaixo, e o porcentagem do comércio com a União Europeia está no eixo vertical. E aí, os principais parceiros, né, comerciais, tendo como referência, né, essa linha de 45 graus, é a Alemanha, o Reino Unido e a França, né, como eu já tinha dito anteriormente. Mas eu já adiantei, né, que o nome da teoria é o modelo de gravidade. Já adiantei, voltando aqui no slide, né, que, assim, eles têm os maiores PIB, né, os maiores produto interno bruto da Europa. Então, já está dizendo que quanto mais um país tem um PIB maior, quanto maior for o país, maior é a possibilidade dele fazer comércio com outro país. Dito isso, né, o tamanho das economias, né, europeias e o valor de suas trocas comerciais com os Estados Unidos. Né? Aí está colocado nesse gráfico, que ele está colocado aí só para ilustrar mesmo. Aí ele vai apresentar aqui, né, da forma, né, organizada, né, com a equação, essa explicação, né, de como é que o modelo quais as variáveis do modelo de gravidade que explica o comércio entre os países. Olhando para o comércio mundial como um todo, os economistas descobriram que uma equação prevê com bastante precisão o volume do comércio entre dois países da seguinte forma. Aí eu vou só um pouco fazer um comentário, né? É que em economia tem essas loucuras, né? De você ter, tá, uma única equação para explicar um objeto de uma complexidade muito grande. A gente sabe que, entendeu, a vantagem de você ter uma única equação com variáveis reduzidas, né, é que isso ajuda, dá força, né, à explicação, porque quanto mais você coloca penduricalho, quanto mais você coloca informações, mais enfraquece a explicação. Mas, ao mesmo tempo que mais, né, dá robustez ao modelo, mais deixa coisa de fora e tudo. Né? Mas o que importa aqui é uma explicação bem geral, geral do geral, né? Para que a pessoa tenha também uma compreensão, tá vendo? Aproximada da situação. Então, o que a equação diz? Tá vendo? Que você tem aqui, né, o tamanho do comércio entre um país e um país J, ele é igual ao A, que é uma constante, né, multiplicado pelo Y, que é o país Y, multiplicado pelo valor, né, do PIB, né, do país J. Vou só repetir, né, o tamanho do comércio entre o país e, e o país J é igual ao A, que é a constante, multiplicado pelo o PIB do país I, multiplicado pelo PIB do país J, dividido por quem? Pela distância entre os dois países. Tá? Então, isso aí, tá vendo? A maneira, né, tá vendo, que a equação, tá vendo, expressa e explica, tá, o comércio entre dois países. Diz assim, por que que os Estados Unidos, com a Europa, né, ele comercializa mais com a Alemanha, com o Reino Unido e com a França, e não com a Itália, e não com a Espanha, e não com Portugal. Tá? Se você pegasse, né, unicamente aí, o modelo de gravidade, por causa do tamanho do PIB dos países. E por isso que chama de modelo de gravidade, que vai dizer o seguinte, eu não entendo nada do modelo de gravidade, mas em correspondência lá, né, ao modelo de gravidade, quem foi que desenvolveu o modelo de gravidade, que eu não lembro mais? Vocês me lembram aí? Isaac Newton. Opa, Isaac Newton. E qual é a ideia do modelo de gravidade? Né? Que a força de atração, né, entre dois corpos, ela é tanto maior quanto maior a massa, né? E tanto menor quanto maior o distanciamento entre eles. Por isso que eles apelidaram isso aí, não sei se adequadamente ou não, ou inadvertidamente, né? Por isso que eles chamam de modelo de gravidade. Né? Quanto maior o PIB, maior o comércio. Quanto maior a distância, né? Isso enfraquece o comércio entre os países. Aí foi uma equação, né? Só dizendo o que é a equação. Uma equação como essa é conhecida como o modelo de gravidade do comércio internacional. Aí
é simplificada, né, a equação, que vai dizer o seguinte, né, os economistas frequentemente estimam um modelo de gravidade um pouco mais geral da seguinte forma. Para que eles generalizaram aí? Tá? No sentido de não necessariamente precisar que você tenha uma relação diretamente ou inversamente proporcional entre a distância dos países, a distância entre os países. Tá? E aí eles colocaram os parâmetros A, B e C. Se cada um desses parâmetros fosse igual a 1, é, a forma generalizada seria igual à equação de cima, né? Mas eles colocaram aí, tá vendo? Dessa forma mais generalizada, né? Necessariamente para que não tivesse tanta importância, né, de você dar a explicação e ter aquela obrigatoriedade de dizer o seguinte, tá vendo? O comércio varia diretamente entre o tamanho do PIB e inversamente entre a distância entre os países. Usando o modelo de gravidade, a procura de anomalias, como eu falei aqui anteriormente, tá? Que como é uma equação bastante simples para dar conta de uma coisa bastante complexa, é claro que você vai encontrar muitos o quê? Muitas situações onde ele possivelmente não corresponda com a realidade. Tá? Muitas situações que não correspondem com a realidade. Mas isso, tá vendo que ele até diz, isso não estraga, tá vendo? Não vai negar o modelo. Com efeito, quando eu começo entre dois países é muito maior ou menor do que o modelo de gravidade prevê, os economistas procuram explicação. Tá? Aí ele faz uma longa discussão ali, tá bem? Primeiro, ali entre a questão dos Estados Unidos, do Canadá e o México, a gente vai falar mais para frente, tá? E também o próprio, né, desenvolvimento do comércio, tá vendo? Que a distância entre os Estados Unidos e a China, né, são situações, né, que vai sendo, o mundo vai se transformando, etc., mas ele vai sempre fazendo um esforço de que esse modelo ele tem uma importância grande para o entendimento. Né? Quando, novamente, olhando novamente a figura anterior, vemos que o comércio dos Países Baixos, Bélgica e Irlanda com os Estados Unidos é consideravelmente maior do que o modelo de gravidade pode ter previsto. Por que isso acontece? Para a Irlanda, a resposta encontra-se, em parte, na afinidade cultural. Então, País Baixo, Bélgica e Holanda. Países Baixos, Bélgica e Holanda. Então, só a Bélgica não está aqui, né? Mas os Países Baixos estão. É aqui, né? Então, você tem os Países Baixos, a Bélgica, tá? E a Holanda e a Irlanda, né? Aí ele vai dizer o seguinte: dá para explicar que a Irlanda tem um comércio mais robusto com os Estados Unidos, né? A questão da língua, a questão cultural, a questão da relação entre os dois países, né? Que você teve a questão da imigração, né? Daquelas regiões ali no momento que os Estados Unidos ainda era colônia inglesa e tudo. Então, isso faz com que tenha essa conexão. Tá? A Holanda, né? Pelas próprias características, né? De ter uma porcentagem muito grande, né, do comércio internacional no seu PIB, e a Bélgica também, como nós vimos, né, quase 100%, tanto a Bélgica como a Holanda. Então, a primeira coisa que ele coloca, tá vendo, que toda vez que você tem, tá vendo, alguma coisa que destoa, você pode procurar uma resposta, tá vendo, para explicar por que o comércio entre dois países não está necessariamente em consonância com o modelo de gravidade. Professor, Opa! esse modelo de gravidade em relação ao comércio entre esses países seria uma regra, por exemplo, assim, basicamente esse modelo de gravidade ele é relacionado ao tamanho da economia
desses países que comercializam entre si. Mas, por exemplo, assim, é, digamos que isso seria a regra, mas tem outros fatores que explicam esse comércio entre esses países. Então, esses outros fatores seriam, digamos assim, essas exceções que fogem a esse modelo padrão de, no caso, esse modelo de gravidade. Talvez a gente poderia. Você fez uma observação, está dizendo que no sentido de dar conta, né, da discussão que nós estamos fazendo, né, na discussão que nós estamos fazendo. Mas, está dando, o que ele está colocando aqui, eu vou colocar a mesma forma do que tu diz, a mesma forma, mas por outro caminho. Ele está dizendo o seguinte: ele não está utilizando a questão das exceções. Ele está dizendo o seguinte, que quando você não tem, quando você não tem uma correspondência direta da magnitude do comércio entre dois países, explicado pelo modelo de gravidade, você tem uma explicação para aquilo, entende? É, a gente poderia utilizar a palavra explicação ou exceção se a gente não tivesse uma, uma explicação para aquela divergência entre a explicação do modelo de gravidade é, e, e a magnitude concreta do comércio entre os dois países. É claro que não impede de chamar de exceção, tá? Impede de chamar de exceção, mas ele não está chamando de exceção, ele está dizendo o seguinte, tá? Se você tem um volume de comércio razoavelmente grande entre a Irlanda e os Estados Unidos, e a Irlanda não tem um PIB muito elevado, aí ele está dizendo o seguinte, ele não está chamando isso de exceção, ele está dizendo o seguinte, está dizendo que aquilo ali pode ser explicado pela questão cultural, de relações históricas entre os dois países, né? E não, então ele não está dizendo como exceção. Porque a gente poderia dizer o seguinte, a exceção seria se a gente encontrasse uma, uma situação na qual nós não tivéssemos como encontrar uma explicação para aquela divergência, tá? Encontrar uma explicação para aquela divergência. Mas como a ideia dele aqui é sempre encontrar, né, encontrar uma resposta, né, para essas situações que não correspondem diretamente, ele está tratando, ele está dizendo que todas essas situações, tá? Elas se aproximam do modelo de gravidade, se aproximam do modelo de gravidade, mesmo quando o modelo de gravidade não está explicando, aqui ele tem uma explicação, tá vendo? Tem uma explicação. Agora, imagine que você tivesse uma, um comércio, um valor de comércio entre os Estados Unidos e um país aí qualquer, fictício, tá vendo? Inventado, e que a magnitude do comércio entre esses dois países não representasse o que diz o modelo de gravidade e ninguém encontrasse, além disso, uma explicação para essa divergência. Tá? Não encontrasse uma explicação para essa divergência. Mas, voltando para o que eu disse, tá vendo? Não vai atrapalhar nada dessa pessoa poder dizer, tá, são exceções. Tá? Mas, se você utilizar o pé da letra, as exceções, você não teria nenhuma explicação para essa divergência, tá? Para a divergência. Então, se você falasse assim, tá? Você tem uma divergência entre aquilo que você vê entre o comércio entre os Estados Unidos e a Bélgica, é muito elevado para o PIB, em relação ao PIB da Bélgica, então o modelo da Bélgica não explica. Aí você tem uma explicação para dizer por que o modelo não está dando conta, tá? Nesse sentido aí. Eu fiz um comentário, tá dando, não negando o que você falou, mas um pouco preservando a forma que ele está apresentando. Não sei se você me entendeu. Sim, professor, tudo bem. Professor, eu tenho uma dúvida agora. É,
Essa distância que ele fala na fórmula da gravidade diz respeito a diferença entre o tamanho do PIB entre esses dois países ou é a distância mesmo entre os países? É distância de quando a gente vai, né, pega o avião e passa Ah, tá, 10 horas ali. Pega o avião em São Paulo, a gente passa 10 horas ali, em cima do Atlântico, tá? A distância geográfica. aham. Ah, Né? então é por isso que os Estados Unidos têm mais é, tendência a ter é, comércio com o México, né? México, Canadá, porque são mais próximos, né? Devido à Pelo modelo de distância. gravidade. É É, verdade. entendi agora. No caso, aí para aqueles comentários lá, né? No caso dos Países Baixos e da Bélgica, os custos de transporte e da geografia explicam o seu comércio com os Estados Unidos. Por que os custos de transporte? Né? Porque a Holanda é tradicionalmente o quê? Tá vendo? Um país reconhecidíssimo, sofisticadíssimo, tá? Na parte tem um sistema de portos, né? Mais desenvolvido ali do mundo, né? Claro que talvez agora rivalize com a Coreia, mas ali na Europa o sistema de esporte ali dos Países Baixos são muito desenvolvidos. Então, você tem explicações, dá para dizer por que o comércio entre esses países são mais elevado do que poderia indicar o modelo de gravidade. Então, os Países Baixos abertos e a Bélgica têm sido, tradicionalmente, os pontos de entrada de grande parte do noroeste da Europa. O grande comércio da Bélgica e da Holanda sugere, em outras palavras, o papel importante dos custos de transporte e da geografia em determinar o volume do comércio. Eu acho que aqui ficou bem. Aqui. Impedimentos ao comércio, a distância, barreiras e as fronteiras. Aqui ele está só, né, um pouco fazendo uma discussão mais detalhes em cima de detalhes, né, que ajuda, que isso é que faz parte, né, da vida da gente, de começar a conversar alguma coisa. Quando tem uma explicação, vai para mais perguntas, para que a gente possa, né, ter a possibilidade de entender mais com maior profundidade, né? Então, o que é que ele coloca? Né? A dimensão econômica e o comércio com os Estados Unidos. Tá? Aqui, que já tinha sido colocado anteriormente. E ele colocou aqui, tá? Os Estados Unidos têm marcadamente mais comércios com seus vizinhos do que com as economias europeias do mesmo tamanho. Né? Então, que a colega de vocês mencionou agora, né? Quando for fazer a pergunta, né? A respeito a, talvez, né, a gente possa entender basicamente por que o comércio com o Canadá e com o México ele é maior do que com é, a, com a Alemanha, né? Mesmo o Canadá, a economia da Alemanha sendo muito maior do que a do Canadá, mesmo assim o comércio dos Estados Unidos com o Canadá é maior. Tá? Então, esse gráfico aí, ele ilustra muito essa questão da parte lá do denominador, né, do modelo, do denominador do modelo. Impedimentos, né, a distância, barreiras e fronteiras, porque os Estados Unidos têm muito mais comércio com seus vizinhos norte-americanos do que com os seus parceiros europeus. Né? Vai para aquela questão, não vou nem falar disso, porque já falei muitas vezes. Né? Aí você vem para aquela discussão agora, né? Uma das principais razões é o simples fato de que o Canadá e o México estão muito mais próximos. Para gastar na equação simplesmente. Além de serem vizinhos dos Estados Unidos, Canadá e México são parte de um acordo de comércio com os Estados Unidos. O Acordo de Livre Comércio Norte-Americano, o NAFTA, né? Em inglês é North American Free Trade Agreement. Tá? E a história, né, desse acordo ali, que foi aprovado em 1993, ela é muito interessante um pouco, né, para a gente entender quando estava muito na moda esses acordos regionais. Né? Além desse acordo, depois ali você estava em pleno processo de constituição do Mercosul, hoje esfriou mais, né? Não está tão quente, chamando a atenção estudar a formação desses blocos. Né?
Aí, quando você tinha a formação do bloco europeu, a criação da moeda única, a formação do Mercosul, a criação do bloco lá do NAFTA, lá no norte, né, da América, e também tinha, além do NAFTA, né, você tinha, que eu não lembro agora o nome, né, mas você tinha uma proposta que estava dentro daquele bojo das discussões ali no início dos anos 2000 para criar um único bloco, né, de todas as Américas, né? E aí eu não sei, tá dando qual era, esqueci o nome, tá dando, mas foi uma discussão muito acirrada, tá, a criação desse bloco, mas foi abortado já logo depois que teve aquela confusão louca, né, lá na cidade de Seattle. Esse, esses acordos, né, garantem que a maioria dos bens enviados entre os três países não seja sujeita a tarifa ou outras barreiras ao comércio. O que é isso quer dizer? Tá vendo? Que você, ah, ali, né, você não tem nenhum empecilho, tá vendo? Praticamente entre os Estados Unidos e o Canadá, em termos de econômico. Aí ele vai dizer o seguinte: mesmo assim, as fronteiras, tá vendo, ainda atrapalham o comércio. Ele coloca até um gráfico, né, aí no capítulo, que eu não coloquei aqui. Ele vai colocar o seguinte: vendo cidades uma próxima da outra, e cidades na fronteira, e mostrando que você tem mais comércio, né, entre uma cidade e outra dentro dos Estados Unidos, entre uma cidade e outra dentro do Canadá, tá, do que o comércio entre elas, né, do que o comércio entre elas, entre a cidade do Canadá e a cidade dos Estados Unidos. Então, um pouco para dizer que, embora mesmo tendo tudo liberalizado, as fronteiras ainda têm uma importância entre os países. Aí vai para a questão do padrão de comércio. O padrão de comércio nós já vimos, tá? Que é dizer o que cada país exporta. Né? Ele vai só mostrar, né? Que mudou muito ao longo do tempo. Tá vendo? Tem até um gráfico aqui, né? Que no século XIX se exportava mais determinado tipo de mercadoria, depois no século XX outro tipo de mercadoria, e atualmente, né, você está tendo outro tipo de composição. Né? Da mesma forma, se você fizesse diferente, né, é, dado que ainda se exporta muito, né, bens, bens, e você pode chegar a um momento que o comércio internacional seja majoritariamente de serviços e não de bens físicos. Ele vai mostrar a questão do papel da internet, etc., e que não tem muita complicação, não. Tá? O progresso dos transportes vai dizer o seguinte, né, que se o mundo ficou maior ou não, ou menor, a questão dos transportes, mas aí ele vai discutir aquilo justamente que eu estava dizendo, relacionado com as fronteiras, né, que os transportes, né, avançaram muito, né, em comparação com há 50 anos, em comparação com há um século. Né? Grande parte do aumento do valor do comércio mundial reflete a chamada desintegração vertical da produção. O que seria a desintegração vertical da produção? Né? É que, se você verificar qual era a estrutura lógica da produção, né, há 40 anos, 50 anos, né, é quando você tinha uma certa organização vertical da produção, onde, numa determinada cidade dos Estados Unidos, ali você produzia praticamente quase todas as fases, tá vendo, de um produto antes dele chegar nas mãos dos consumidores. Agora não, né? Você tem, tá vendo, uma desarticulação dessa integração vertical e antes de um produto chegar na mão do consumidor, ele passa, tá vendo, a produção passa por não só por cidades diferentes dentro do país, mas passa por vários países. Tá, passa, sai dos Estados Unidos, vai para o Japão, tá vendo, do Japão vai ser montado no outro país, tá vendo? Então, um pouco nisso que se chama, né, hoje, né, da forma um pouco na moda, das cadeias globais de valor. Antes, né, que um produto chegue às mãos dos consumidores, passa muitas vezes por vários estágios da produção em diferentes países. Quando os países fazem comércio, o que eles comercializam? Né? O que eles comercializam? Eles comercializam, né? Aí, vamos dizer assim, ah, os produtos propriamente ditos, né, e menos os fatores de produção. Né? Para o mundo em geral, a principal resposta é que eles enviam produtos manufaturados, como os automóveis, computadores e roupas, uns para os outros. Aí eu vou só vir aqui, tá vendo, para frente, depois eu volto, né? Aí ele coloca aqui qual é o grosso do comércio, né, mundial,
ainda, tá dando primeiro, mais de 50% ainda são produtos manufaturados, tá? E para tristeza nossa, né, e desgosto, né, mas que não precisa ninguém cometer suicídio nem nada, infelizmente, tá dando, mesmo que o comércio mundial, né, seja mais de 50% manufaturados, isso hoje compõe, tá dando quase apenas 10% do PIB brasileiro, né? Já chegou a mais de 30%, né? E hoje, né, tem apenas o que mais que se comercializa muito, além dos manufaturados, né? Serviços, produtos agrícolas e combustíveis, produtos de alimentação, né? Voltando aqui, no entanto, o comércio de produtos minerais continua a ser uma parte importante, né? Desde o século XIX até hoje. Produtos agrícolas também continuam sendo importantes, trigo, soja e algodão. O quadro atual em que os produtos manufaturados dominam o comércio mundial é relativamente novo, né? Novo que diga assim, né? Ali a partir já da década de 60, 70 para cá, mas isso o que ele vai dizer é que essa composição pode mudar. Atualmente, uma das questões mais quentes em economia internacional é que se a moderna tecnologia, né, da informação produzirá um aumento drástico das novas formas de comércio internacional ou não, mas é claro que é impossível dizer que isso não vai acontecer, né? Quando um serviço antes feito em um país é deslocado para um local externo, a alteração é conhecida como offshore de serviços, às vezes conhecida como terceirização. Porque isso há 50 anos, logo você não tinha muito essa prática, né, de você contratar serviços em outros países. Hoje em dia isso é muito comum, é um processo de terceirização, onde uma empresa, né, ela tem a sua base ali física, etc., mas agora ela pode contratar os seus serviços também em locais muito distantes, né, de sua base física. Contabilidade, por exemplo, você verificar as empresas que contratam os serviços, né, dessas empresas de call center, né? Então, se não tem o problema da limitação da língua inglesa, né, os países da língua inglesa, por exemplo, quando alguém faz uma ligação do 0800, né, para tirar uma dúvida técnica dessas empresas, os telefonistas estão todos lá na Índia, né? A maioria lá na Índia. Então, do pessoal dos Estados Unidos, do Reino Unido, etc., basicamente essas atividades de call centers, até aqui no Acre, parece que tinha uma, não sei se ainda tem, acho que ainda funciona, né? E, no caso, né, dos países, quem quer se fazer alguma coisa com a língua, né, da língua portuguesa, né? Então, de qualquer parte do Brasil, muitas vezes vai fazer uma ligação e cai aqui no Acre, o telefonista aqui do Acre que faz esse atendimento, né? Mesmo que muito tenha mudado sobre o comércio internacional, os principais fundamentos descobertos por economistas no alvorecer de uma economia global ainda se aplicam, como no caso, né, do modelo de gravidade. Era isso, tá? É, ficou um pouco assim, dessa exposição, né, que é a introdutória, tem muita coisa para fazer, né? Mas eu acho que precisava fazer isso porque tudo que foi falado aqui está lá no exercício que vocês vão fazer, né? Por isso que vocês vão precisar, além de já vir aqui o vídeo, né, os que estão aqui vão precisar consultar o texto que está disponível com vocês aí, certo? Eu vou, quem quiser ter uma coisa específica, está dando, mas a gente vai tratando, mas eu vou desligar o vídeo que vai ficar disponível para vocês.